Graça e paz, queridos. Vamos, irmãos e irmãs, dar início ao nosso mais um estudo, sobre doutrinas fundamentais da Bíblia. Nossa intenção, não é aqui falar tudo sobre o assunto, mas é poder abrir nossa mente, nossos olhos para o que diz, as doutrinas fundamentais da Bíblia. Muitos de nós já sabem essas coisas, mas outros não sabem, e a intenção mesmo é só fazer a gente refletir para não cair na armadilha, que muitos estão caindo por causa de coisas simples, da palavra de Deus, conhecimento muito simples, mas que a gente acaba descuidando, Vamos orar então, para a gente começar? Eu vou pedir que um irmão ou uma irmã que sentir esse desejo no coração, que ore em nome de Jesus. Bem, na nossa sequência de estudo, irmãos, simples como estamos fazendo nós já vimos então as seguintes lições. A inspiração das Escrituras Sagradas, que nos mostrou que a Bíblia não é apenas um livro, é muito mais do que um livro comum. Ela foi inspirada por Deus, diferente dos grandes escritos, grandes livros. A Bíblia ela tem esse diferencial, e de várias maneiras é comprovado a inspiração da Bíblia Sagrada. E eu li um texto hoje, mas infelizmente eu li e aí perdi, porque esses textos de reportagem que aparecem no celular da gente, mas eu vou procurar. Estudos que estão sendo feitos agora no Brasil, comprovando, por exemplo, que a fé das pessoas ajuda a curar doenças. Muitas delas eu já estudei, quando eu estudei psicologia, sei disso. Mas agora, saber que as universidades estão agora estudando isso, Estados Unidos tem esses estudos, e aqui no Brasil agora tem esse tipo de estudo, eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque é aquilo que a gente já sabe, que o ódio, que a amargura, que a ira, o rancor, a inimizade, as contendas, tudo isso a gente sabe que provoca doenças emocionais, e agora a própria medicina está procurando esses estudos que descobriram. Da maneira mais simples, por exemplo, descobriram que se você beber um remédio estressado, o seu organismo libera, no estresse, ele libera certas toxinas que torna difícil o efeito do remédio, e alguns nem funcionam. Então aí que se deram conta, peraí, já que o corpo tem essa reação no estresse, libera coisas, não exatamente toxina, mas libera até hormônios que impede que um remédio faça efeito. Então vamos trabalhar as duas coisas. A ideia deles vamos começar a atender a pessoa, ajudar a pessoa a cuidar até do estresse. Aí entra a fé e outras formas da pessoa se desestressar, que já foi comprovado cientificamente, e agora estão dando valor à Bíblia, a um conhecimento da religião, por exemplo. Então, quando nós estudamos sobre a Bíblia, a gente não pôde ver todas essas coisas, mas vimos que há um poder no livro chamado Bíblia Sagrada, e esse poder vem de Deus. Não é homem que conseguiu escrever um livro de tal maneira que pudesse alcançar a alma da gente. Enfim, então a gente vê que a Bíblia ela tem essa inspiração que faz dela um livro totalmente diferente, especial, digno de todo respeito e toda honra. E depois vimos sobre o único e verdadeiro Deus. Nesse caso, se nós estivéssemos estudando um curso de teologia, seria a teologia de Deus, mas seria muito tempo de estudo. Aqui é só um resumo, Depois, no mês passado, nós vimos sobre o homem, a queda do homem e a redenção, abrangendo aí desde o homem ter sido criado à imagem de Deus, o homem ter pecado, e o pecado, a consequência do pecado sendo estendida a toda a raça humana, até mesmo as criancinhas. Isso é um assunto muito complicado e complexo. Mas até as crianças, elas precisam de um encontro com o Senhor para que seja anulada a sentença sobre o pecado. Qual a sentença sobre o pecado? Nós sabemos, A Bíblia diz em Romanos que o salário do pecado é a morte. Então todos nós pecamos, porque Adão pecou, e esse pecado hoje gerou consequências em todos nós. Então é necessário um encontro com o Senhor. É necessário que no momento da nossa vida a gente mude essa questão de o salário do pecado é a morte. Todo mundo já nasce com a sentença, morte por causa do pecado. E aí a gente precisa de um encontro com o Senhor, que Ele é quem vai nos dar vida, vivificar, e vai tirar aquela sentença de morte por causa do pecado. Então a gente precisa do encontro. Por isso as criancinhas são importantes a ter um encontro com o Senhor. É importante que o ministério infantil
ali na linguagem das crianças, com toda brincadeira, mas sempre estejam ali conduzindo as crianças a Cristo, porque elas precisam do encontro, né? Vamos lá pensar na criancinha mais novinha que tem, o Antônio, né? Mais novinho, o Antoninho que está lá atrás, ok. O Antônio, no estado que ele está hoje, tranquilo, o Antônio não tem pecado, ele não pratica pecado nem nada, mas Deus abençoando que o Antônio vai viver muitos anos na vida dele, se ele continuar como ele está hoje, ele sofre em si as consequências do pecado. Então ele vai precisar do encontro com o Senhor. Então o bom é que o Letinho mais a Yara já começa a conduzir o Antônio nos caminhos do Senhor, porque o diabo vai querer fazer o trabalho dele e faz, né, irmãos? Nossas crianças nascem bebezinho bonitinho, tudo bonzinho, mas depois, eu não sei se você já, por exemplo, se a irmã Lívia já notou, se o menino já apresenta alguma maldade, alguma desobediência, alguma coisinha assim, não é? Isso aí é o quê? Consequência do pecado de Adão. Se Adão não tivesse cometido aquele pecado lá no Éden, não haveria pecado, ele não seria isso. Então é só para ter uma ideia. Qual a idade do Enzo? Pois é, olha que diferença. O Antônio tem quantos meses? O Antônio com 3 meses e o Enzo com 1 e quanto? 1 ano e? 1 ano e 10? 1 ano e 10 meses já apresenta sinais que não era para apresentar, ué. Não, já começa a tendência maligna, né, a tendência do pecado, ela já começa a florescer. Quando o seu menino chegar na idade de quem aqui, deixa eu ver, do menino do Ageu, né, que já é adolescente, tem mais algum pai e mãe adolescente aqui? Quando chegar na idade ali do Ageu, dos meninos do Ageu, que já é adolescente, pré-adolescente, já era, aí mostra mais sinal ainda. Vai mostrando, apesar que o deles é menina, só tem um menino, as meninas são mais jeitosas. Então, querido, para você ver o que nós queremos dizer sobre o homem, sua queda e a redenção. Precisa mesmo. Não adianta falar, é criança, está livre. Não existe isso, né? Vai chegar no momento que vai começar a dar os sinais da desobediência, do pecado. E é muito sério, irmãos. Eu não sei se os demais irmãos têm observado seus filhos. A irmã Fátima, a irmã Tamares, que tem meninos mais ou menos nessa idadezinha ali. Não dá para ver, o menino às vezes é bom, ele é crente, ele é tudo, mas do nada assim, ele tem um comportamento, não sei se você já notou no seu também, do nada, o menino faz uma coisa, meu Deus, mas o que esse menino arrumou isso? Onde ele aprendeu? Eu não ensinei. Pai, mas nós não damos esse exemplo. A natureza, querido, do pecado. É isso que nós chamamos de queda, né? E depois falamos da necessidade da redenção, ou seja, por isso tem necessidade de redenção. E hoje, então, nosso assunto, irmãos, vai falar para nós, é uma pena, sinceramente, tá, que a gente não pode fazer disso aqui um curso de teologia, mas quem sabe seja o propósito do Senhor, porque professores, a gente tem aqui na igreja muitas pessoas que estudaram teologia e podem dar essas disciplinas para nos ajudar. Aí hoje nós vamos então falar da salvação do homem, ainda que de maneira muito resumida, sobre a salvação do homem. A salvação do homem, irmãos. Nós vamos ver as condições para a salvação e as evidências da salvação. Não dá para a gente entrar em todos os assuntos, porque ia demorar muito tempo, tá? Mas veja bem, as condições para a salvação, você vai encontrar na sua revista aí, que por intermédio da pregação do Evangelho e na fé em Cristo Jesus, irmãos, a graça de Deus executa a salvação no homem que, batizado na regeneração do pecado e agora cheio do Espírito Santo, é justificado pela graça por intermédio da fé, se tornando herdeiro de Deus de acordo com a esperança da vida eterna. É isso que está aí mais ou menos, eu embolei um pouco para poder falar em um pequeno slide. A graça de Deus é que vai trazer a salvação para o homem. Não tem como o homem conseguir a salvação de outra maneira. Não tem. A Bíblia mostra isso para nós vamos ver alguns textos na frente, né, que a condição para você ser salvo, primeiro é você crer que Jesus, ele executou tudo o que era necessário para a salvação. Dentro da nossa apostila, se você leu e leu também os versículos, você vai se dar conta, né, dessa verdade, que o plano de salvação de Deus teve sua origem lá no Jardim do Éden,
Quando o homem fez o que não devia, quando o homem pecou, quando o homem cometeu aquele pecado que é chamado de pecado original, é o primeiro pecado, é a matriz, né, de todos os pecados. Quando o homem cometeu aquele pecado, ali mesmo Deus já bolou ou manifestou publicamente, né, para nós, registrado na Bíblia, o plano dele de salvação. Por isso, quando nós fizemos este mesmo curso há uns anos atrás, eu falei muito que todos nós, principalmente nós que somos professores da Escola Bíblica Dominical, a gente que é obreiro de alguma maneira, tem que conhecer o plano de salvação, da maneira mais básica. Se você não conhece o plano de salvação, né? Salvação no caso, plano de Deus, né? Para salvar o homem, você não conhece, você fica meio que perdido a vida toda, até consigo mesmo. Para você precisa saber, e é preciso expressar isso para as pessoas, para o ministério infantil, na linguagem das crianças, e à medida que a pessoa é adulto, adolescente, jovem, você precisa colocar para ela. E dentro do plano de salvação, é necessário entender que ele começou quando o homem pecou. Assim que o homem cometeu o pecado, o primeiro pecado, Deus então ali já manifestou dele a ideia e o plano, o projeto de consertar o que o homem havia feito errado. O homem não foi criado em imagem e semelhança de Deus para pecar. Não foi por isso. Deus fez ali, sabemos disso, que é para ter comunhão com o homem, deu a uma autoridade sobre toda a criação, domínio sobre os animais, sobre os peixes, sobre tudo, e colocou o homem ali para cultivar o jardim e viver eternamente, abençoado, com Deus presente. Mas na verdade, quando o homem pecou, a coisa tomou uma outra direção e uma outra dimensão. E o plano de salvação começa ali. Ao longo de toda a Bíblia, a mensagem central é a salvação. Nós estamos estudando 2 Samuel aqui na Bíblia, porque estudamos a Bíblia toda quinta-feira, só a Bíblia. Já estudamos o Novo Testamento todo e agora o Velho, estamos em 2 Samuel. Vamos encerrar 2 Samuel quinta-feira que vem. Nós vamos estudar os 2 últimos capítulos. O que a gente está vendo? Tudo que acontece ali, o nascimento de uma pessoa, a intromissão de uma outra pessoa, igual Raabe, por exemplo, não tinha nada a ver. Raabe, ela vai, intromete no meio do povo de Israel, e ela se mete, se torna uma de Israel, e dela vai nascer Jesus Cristo. Então, nascimentos, mortes, até pecados, como o de Davi, o pecado bárbaro que Davi cometeu, nós temos aprendido nesse estudo, que ali na verdade, não era só Davi olhando uma mulher bonita, e que desejando a mulher e mandando trazer a mulher para ele ter relação sexual com ela e tal, que foi o caso. Não foi isso não. Na verdade, foi uma armadilha do diabo para que Jesus não viesse nascer de Davi. Então a gente que pensa que é um acaso, é um incidente, não foi incidente, foi o diabo interferindo no plano de salvação de Deus. Ao longo de toda a Bíblia nós vamos ver, estamos vendo e vamos ver, que a mensagem central, irmãos, da Bíblia, ela é a salvação. Então o que a gente precisa entender? A pregação do Evangelho, nós estamos falando aqui as condições para a salvação, na verdade seriam as condicionais, O que se torna condição para a salvação? Através da pregação do Evangelho, alguém prega o Evangelho para alguém, a fé em Cristo envolvida, a graça de Deus, irmãos, executa a salvação no homem que, batizado na regeneração do pecado, ou seja, imerso na regeneração, o Evangelho é pregado, encontra fé no coração da pessoa, a graça de Deus então começa a funcionar, que é trabalhar e executar a salvação na pessoa. Aí a pessoa batizada na regeneração do pecado, ela já agora está envolvida, toda imersa na regeneração do pecado, aí ela, cheia do Espírito Santo, ela é justificada pela graça. Está vendo como é que o processo ficou mais ou menos ali em ordem para você entender? Isso por intermédio da fé. Então ela se torna herdeira de Deus de acordo com a esperança da vida eterna. Para você entender ali todas mais ou menos a linha da salvação. Estamos falando de salvação. Nós não estamos falando, irmãos, do ato público de levantar uma mão, de ir lá na frente aceitando Jesus, entre aspas, para alguém orar. Não estamos falando de você ser batizado, ser membro de uma igreja. Nós estamos falando do processo de salvação. Ninguém é salvo se não passar por esses meios. Queira você
ter pensado nisso ou não, queira admitir, queira não. Você vai pensar lá no passado, oh, peraí, quem eu era, e de repente eu mudei, de repente eu amo a Bíblia, de repente eu oro, de repente eu virei crente, eu bebia, eu fumava, eu adulterava, eu namorava, eu fazia um tanto de coisa, e agora, queridos, você que nunca parou para pensar, mas foi esse processo que aconteceu. E a gente precisa cultivar isso no nosso coração. Por isso que estudar é bom. Por isso que estudar mais e mais é bom, porque você vai entendendo o processo, até mesmo que você viveu para ser salvo e nem se deu conta. E às vezes a gente deixa de cultivar isso, por isso que a gente perde. Por isso que o nosso amor esfria, a gente distancia, a gente perde aquela graça, às vezes, da vida com Deus, porque a gente para de pensar nesse processo. Romanos 1,16, por exemplo, vai mostrar para nós a importância do Evangelho. Se alguém abrir primeiro do que eu e quiser ler, Romanos 1,16 apenas. Obrigado, irmão Eli. É isso aí, tá? Esse é o versículo que deixa claro, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, ele expressou ali, de Deus, né, da parte de Deus, ele expressou que o Evangelho, apenas o Evangelho e nada mais, é o poder de Deus para a salvação. Tá vendo, querido? Então, queira você ter lido o Evangelho, alguém ter pregado, de alguma maneira, é o Evangelho que faz esse movimento todo no coração de alguém, para de fato essa pessoa alcançar a salvação. Repito, não é ser membro de igreja, nem eu conheço gente que às vezes vai para a igreja e a gente chama de crente 30, 40, 50 anos, mas essa pessoa pode morrer e não ser salva. Nós estamos falando de salvação, amém, queridos? Que fique claro isso, tá? Que fique claro, tá? Então a gente sabe, né, que é assim que funciona. E não há nem discordância nenhuma. Eu já vi gente dizer, por exemplo, eu aceitei Jesus assim, diferente. Tem gente que vai pela dor, a gente vai morrendo, eu aceitei assim, eu tive vontade e fui. Eu falo assim, coitado, você está brincando, você não sabe do processo da salvação. Já vi gente pastor, gente velha falar. Eu conto a minha experiência, falo, engraçado, comigo foi diferente. Eu estava no lamaçal do pecado, eu não valia nada, eu estava perdido. E assim, de fato, do nada, brotou em mim um desejo de ler a Bíblia, de orar. E quando eu assustei, eu estava dentro da igreja aceitando Jesus. E aí eu sei por quê. Porque tinha alguém que intercedia por mim, tinha alguém que me apresentou o Evangelho, tinha alguém que me levou o Evangelho e que fez isso. É só assim que funciona, querido, amém? Tem mais alguém aí que quer testemunhar a sua experiência de salvação? Quiser, só levantar e falar a mão. Tranquilo? Todo mundo com vergonha? Então vamos seguir, irmãos. Evidências da salvação. Você vai encontrar isso na parte B aí da sua revista, porque e lá na frente a gente vai falar isso mais detalhadamente. As evidências da salvação, irmãos, elas se mostram em nós de duas maneiras: evidência interna e a evidência externa. A evidência interna é a certeza que a pessoa tem da salvação. Ela tem essa certeza lá dentro e ninguém precisa falar para ela em nada e nem muito menos explicar. Você tem essa evidência dentro do seu coração. Aliás, a pessoa que é salva. Vamos ler Romanos 8, que o apóstolo Paulo fala muito bem com relação à vida no Espírito. E aí, então, ele consegue trazer para nós da questão do homem interior. É como se tivesse uma outra pessoa dentro do apóstolo Paulo, que ele chama de homem interior. Se você achar aí, a gente pode ler. O versículo diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Olha bem, ele fala assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É algo interno, interior. É algo que não precisa de incentivo nenhum de fora. Às vezes a gente sente no louvor, a gente escuta uma música, sente um arrepio, sente uma alegria, sente uma tristeza. Ou seja, a coisa externa, a música, nos faz ter esses sentimentos. Aqui é diferente. Aqui é algo, uma evidência interna. Lá dentro da pessoa, o Espírito fala para o Espírito da pessoa que ela é filho de Deus. Se você nunca ouviu isso,
lá dentro você ouviu isso, você precisa buscar isso. Porque essa é a prova interior, tá vendo? Porque o versículo vai dizer: o mesmo Espírito testifica com nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Essa experiência é pessoal, essa não precisa de incentivo de fora, mas você precisa buscar. Se é salvo de verdade, então o Espírito de Deus vai testificar com o seu Espírito, ele vai dizer que você é filho de Deus. Então é tranquilo. Um dia alguém perguntou para mim: pastor, como é que a gente sabe se que é salvo ou que não é? Eu falei: tem várias maneiras. Falei da interna e da externa. A mais importante é essa, que Deus testifica com você. Você é filho de Deus, você é salvo. Você está tranquilo, leva a tua vida do jeito que está indo, porque você é meu filho. Isso é pessoal, eu já ouvi isso, ouço direto. Naqueles momentos mais difíceis da minha vida, o Espírito Santo de Deus fala: opa, fica na tua, fica em paz. Que ele testifica que eu sou filho de Deus. Não é porque ninguém fala. Agora, a evidência externa, irmãos, é um outro meio também de você saber que é salvo. E aí é uma pena que a gente não tem muito tempo. A evidência externa, irmãos, o que vai acontecer? As pessoas de fora vão ver que você não vive o padrão de pecado deste mundo. É evidência externa. E tem um conjunto de coisas que eles veem em você, falam: para essa pessoa é diferente. E aí, você mesmo pode ter essa certeza da evidência externa quando você nota que você não consegue mais viver a vida de pecado desse mundo. É aquela pessoa que não consegue mais ter prazer nas coisas do mundo e nem prazer em viver com as pessoas do mundo. 2 Coríntios 5,17 diz para nós assim: portanto, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Está vendo, querida? A experiência interna, ela cria em você uma condição de vida que você começa a não ter ambiente mais no mundo. Sinceramente, sempre gostei muito de piada, mas dependendo da piada eu fico com vergonha, eu não gosto nem de ouvir. Eu gostava de frequentar lugares no mundo que eu não tenho mais coragem de ir há muitos anos. Eu falei para vocês que eu era tocador de boteco. Tem uns botecos em Patinga, ainda daquela época ainda, o Canaã mesmo, eu passo lá e falo direto com a Nasceu. Lembro direitinho, eu sentado ali, tocando violão e bebendo cachaça, bebendo cerveja. Isso na década de 80, muitos de vocês que não tinham nem nascido, o Benildo balangando a cabeça também, né, Benildo? O Benildo daqui uns dias vai passar também em boteco, vai falar: olha, eu lembro de mim ali. Então, querido, mas por que será que eu não consigo nem chegar perto? Acho que se eu precisar de um copo d'água para não morrer de sede, eu acho que eu não tenho coragem de entrar num boteco e pedir uma água. Eu tenho dificuldade de ir num bar e lanchonete. Eu tenho dificuldade de ir num bar e restaurante, porque os dois, só de eu ver o nome lá, eu tenho repúdio, eu não tenho mais prazer há muitos anos. E às vezes eu já fui taxado de radical, porque eu ensinava aqui na igreja: cuidado com os bares e restaurantes, cuidado com a lanchonete e restaurante, porque isso é uma armadilha do diabo. Porque quando você vai no bar e restaurante, você está no bar, mas está também no restaurante. Então eu peguei um radicalismo comigo, né? Por quê? Porque na verdade, querido, a evidência externa, ela é uma realidade na nossa vida. Quando a gente vai se aproximando, é a mesma coisa da física. A física diz lá, eu não sei o termo técnico, que se você colocar dois objetos de temperatura extrema, um do lado do outro, né, e extrema eu quero dizer assim, muito frio e muito quente, um dos dois ali vai vencer o outro e vai encontrar um ponto de equilíbrio, eles vão se fundir. Ou seja, se você colocar uma chapa de ferro vermelha de tão quente aqui e colocar uma barra de gelo dura de tão quente, um vai vencer o outro e os dois vão se fundir. A temperatura do mais frio vai ficar igual a do mais quente, ou da mais quente vai ficar do mais frio. Quem for mais forte ali vence. Então é aí que eu pego o radicalismo da salvação na minha vida. Porque se eu não tomar cuidado, eu vou acabar pegando a forma do ambiente onde eu estou. Então por isso que eu fujo do bar e do boteco, da lanchonete e do bar. Então para que eu vou para lá? Então esse operar, irmãos, externo na vida da gente é uma evidência. Então, pastor, como é que a gente tem evidência da salvação? Essa interna que Deus te fala e essa externa que você vai só se distanciando de uma vida no pecado. Vai chegar num ponto que você vai ficar tão puro e tão santo que esse mundo não vai te caber. Aí Jesus vai te levar para o céu. Não é assim que a gente fala que a noiva é?
sem mancha, sem ruga, bonita, pura. Não é assim, queridos? Levanta a mãozinha se você concorda. Não é assim que a gente fala que a igreja de Jesus é? E quem é a igreja de Jesus? Eu e você. Eu vou ficar tão puro e tão santo que não vai me caber nesse mundo. É o ponto que o Senhor vai nos chamar. Então é isso que eu estou fazendo aqui, desde que eu me tornei pastor, tentando fazer aqui a parte dessa noiva pura, santa, imaculada, pura, mas pura no sentido de Deus, de pureza, não no nosso, que é muito limitado. Então, tem que despertar em você esse desejo pela pureza. Só que o desejo pela pureza da noiva de Cristo vai fazer a gente contrair alguns inimigos nessa terra. Algumas pessoas não vão gostar muito da gente. Eu recebi isso demais na minha vida e recebo de vez em quando. Você é rígido demais, você é muito duro, você é isso aqui. Mas é porque eu tenho que chegar a ser essa noiva que o Senhor vai buscar e vai levar. E ela vai ser através da pureza. Você esqueceu que a Bíblia fala que a gente tem que ter santidade. Seguir a paz com todos, e o que mesmo? E a santificação, sem a qual ninguém vai ver Deus. Então, quer dizer, está aí envolvido e está claro. Então, quer dizer, a salvação do homem, ela envolve tudo isso. E é claro, nós não vamos ler o Efésios 5, de 1 a 21, porque ele é muito grande. Mas se você der uma olhada aí, você vai ver, né, que esse texto é lindo e maravilhoso. E ele vai mostrar para nós a importância dessa evidência externa, desse testemunhar, né, desta vida, né, dessa vida com o Senhor, que é tão importante para nós. Para você ter uma ideia, do versículo 3 para cima, para baixo, vai dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, olha bem, o qual nos abençoou com todas as bênções espirituais nas regiões celestes em Cristo. Estou lendo Efésios 1:3, tá, irmãos? Agora, versículo 4. Pois nos elegeu, olha para você ver, irmão, nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos. Está vendo porque eu falei sobre a evidência externa e pus esse texto? Efésios 1:4, pois nos elegeu nele, Cristo nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus e em amor. E olha, e nos predestinou para sermos filhos da adoção de Jesus por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o bom propósito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Olha bem, nele temos a redenção pelo seu sangue. Olha, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que ele derramou profundamente sobre nós em toda sabedoria e entendimento, e desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o bom propósito que prospera, que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos a herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos, olha, irmãos, para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, e também nele que vós estáis, também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Está vendo? O evangelho da vossa salvação. Tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, em louvor da sua glória. E por aí vai o capítulo todo falando para nós dessa coisa muito séria que é a evidência externa. E por aí você vai encontrar muitos textos que vão te falar sobre a importância dessa evidência externa da salvação. Depois, seguindo na sua revistinha, né? Nós vamos ver que a salvação, como eu disse, é o tema central da Bíblia. E chegou esse homem aqui, Scofield, o doutor Scofield, escrever algo sobre a salvação, que diz: os vocábulos gregos e hebreus que se traduzem por salvação significam libertação, segurança, prevenção, santidade e firmeza. Salvação é uma palavra de amplo sentido que compreende e abrange todos os atos e processos redentores, a saber, justificação, redenção, graça, propiciação, imputação, perdão e glorificação. Esse doutor, né, Scofield, que tem aí comentários bíblicos e muitas coisas boas, ele colocou para nós que a salvação, nos termos originais, tanto no grego quanto no hebraico, significam tudo isso, irmãos. Não é apenas o nosso entendimento muito fechado de salvação. Muitos de nós entendem a salvação como
o que Deus vai fazer com o crente, por exemplo, depois que ele morrer, né? Muitos de nós entendem a salvação assim: um dia que eu morrer, eu sendo salvo, eu vou para o céu. Isso a gente entende, só isso, mais nada. Mas isso fala de uma salvação futura, de algo que vai acontecer depois, agora nada, né? Quando eu morrer, eu vou para o céu. Então muitos de nós têm esse entendimento, mas a palavra, né, salvação dentro da Bíblia, no grego, que é o Novo Testamento, e no hebraico, que é a língua original do Velho Testamento, ela vai abranger tudo isso: libertação, segurança, preservação, santidade, firmeza, né? E depois vai abranger os processos redentores, que é a justificação, redenção, graça, propiciação, imputação, perdão e glorificação. Enfim, então só para a gente ter aí um conhecimento, né, mais amplo do que significa a salvação. Porque se você crê que o Senhor vai te salvar só quando ele morrer, então a gente pergunta: quem é que te salva hoje quando você está com uma doença? Muitos aqui talvez já tiveram a doença muito difícil ou incurável. Então quem te salvou daquela doença, quem te livrou, tá vendo? Ó, ela significa libertação, né? E muitas outras coisas, né? Quem nos dá segurança hoje no meio de um Covid desse da vida? Por que nós não estamos aqui depressivos, estressados e desesperados, sabendo que o vírus pode estar aqui dentro agora rondando e pode pegar algum de nós? Tá vendo, querido? Então a gente acaba não atribuindo ao Deus Todo-Poderoso o que ele nos faz, que envolve também a salvação, porque ela significa tudo isso, né? Firmeza. Por que você não caiu na fé até hoje, com tanta gente detonando, tanta gente brigando com você, te agredindo? Talvez você pense assim: não, eu era para estar no mundo com tanta coisa ruim que me aconteceu, por que você não está? Isso envolve o termo salvação dentro da Bíblia, no Velho e no Novo Testamento. Então a salvação, ela é muito mais do que isso, porque ela compreende todos esses significados: a preservação, né, a santidade, né? Muitos de nós pensam que a santidade é só fruto de disciplina. Tem gente que acha que é honesto, é um punhado de coisa aí, é santo porque é disciplina. Aí de repente ele cai outra vez. Você já viu alguém que tenta caminhar com Cristo e vai bem, depois ele tomba? E lá na frente ele levanta outra vez e vai mais um pouco e tomba? É porque essa pessoa ainda não compreendeu todo o processo de salvação que envolve tudo isso. O Senhor também nos preserva, Ele também nos santifica. Então eu creio muito mais que eu sou santo por causa desta condição, desta salvação abrangente, e eu dependo dela e sei que sem ela eu vou cair. É por isso que eu não caí depois que eu aceitei Jesus, em todas as experiências que eu já compartilhei com os irmãos de pecado vinha até mim. E por que eu consegui falar não? Eu consegui falar não porque eu sei que eu dependo do meu Senhor. Ele é o meu Salvador, Ele é meu libertador, Ele é que me preserva. Sabe quem é que não me deixa, irmão, pecar como esses pecados horríveis que todo mundo vê aí? É por causa da salvação em Cristo Jesus. Ele comprou isso na cruz e eu preciso todos os dias estar diante dele pedindo: Senhor, me ajuda, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. Aqui na igreja a oração é bonita, não é? A oração não é bonita aqui na igreja? Mas lá fora, querida, a oração é de lágrima, é de choro. De noite antes de dormir, de manhã. Não é essa oração bonita que a gente faz aqui do microfone, não. Lá a oração é de misericórdia: me guarda, Senhor, o pecado está à porta, o maligno está querendo me derrubar. Senhor, o velho homem, Senhor, está querendo voltar. Aquele homem briguento, bravo, aquele homem do pecado, Senhor, está querendo voltar, me socorre. A oração lá, ela é uma oração muito diferente. Por quê? Porque a salvação, nós vamos ver lá rapidamente, irmãos, que não existe esse negócio: salvo uma vez e salvo para sempre. Você pode perder a tua salvação, porque ela não depende mais de Cristo, ela não depende mais de Deus. É complicado a gente falar que a salvação não depende mais de Deus, né? Mas eu vou tentar explicar. Por que ela não depende mais de Deus? Porque Deus já fez tudo para nós sermos salvos. Ele não vai fazer mais nada, é a gente que tem que fazer. Mais nada, Deus não vai fazer mais nada. Você pensar que Deus vai fazer algo para ser salvo, Ele não vai, que Ele fez tudo. O plano dele já foi completo, o plano dele foi consumado em Cristo Jesus. É por isso que João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu, né, no passado, Ele deu o seu Filho unigênito. Aí entra a questão: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora está na questão de quem crê não perece e tem a vida eterna. Não faz mais nada, Deus não vai fazer mais nada. Tira da tua cabeça que Deus vai fazer. Ai, Senhor, faz algo pela salvação do meu marido. Senhor, faz algo pela salvação do meu filho. Faz algo pela minha salvação. Ele vai te dizer: eu já fiz tudo. Por isso que a gente tem que pregar, tem que falar, tem que amar, Por isso que nós temos que ser pequenos cristos
para as pessoas verem. Você sabia que o Cristo que as pessoas vão ver sou eu e você? O Jesus Cristo que eles vão ver sou eu e você. Jesus não vai vir cá andar mais na rua. Temos que ser imitadores de Cristo. Imitador. Paulo disse isso. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que Paulo estava dizendo? Me imitem assim como eu imito Cristo. Em outras palavras, ele poderia ter dito: imitem Cristo. É isso. A gente só precisa imitar Cristo para as pessoas ao nosso redor, que elas vão ter a mesma experiência da salvação, tá, querido? Então, seguindo aí, dentro então do primeiro assunto da letra A, que são as condições para a salvação, nós vamos ver a primeira delas colocada para nós, que a salvação procede de Deus e não do homem. Então a primeira condição é você saber de onde vem a salvação, de onde ela procede. A salvação, ela foi Deus quem concebeu, né? O plano da salvação foi Deus quem concebeu. Eu falei para você que foi quando o homem pecou, por isso está para nós esse texto de Gênesis capítulo 3. Talvez você, Gênesis 3,15. Se você achar e quiser ler, pode ler. Aí você vai ver por que o plano de salvação foi Deus que concebeu o plano. Quem quer ler Gênesis 3,15? Tá vendo, querido? Isso aí tem um contexto, né? Mas eu não vou ler agora. Que Adão pecou. A Eva pegou da fruta da árvore que Deus havia dito para não pegar, comeu, deu para Adão. E então eles pecaram, foi o pecado original. E aí quando Deus começou a perguntar-lhes o que havia acontecido, um jogando a culpa para o outro, Deus começou então amaldiçoando. Amaldiçoou a serpente, amaldiçoou Eva, né, Adão, e amaldiçoou a terra. Então ele vira e fala para a serpente: por que você fez isso? Maldita és tu, verso 14, tá, irmão? Gênesis 13, 14. Por que você fez isso? Diz o Senhor: maldita és tu entre todos os animais domésticos e entre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Bem, detalhes, né? Quando Deus diz sobre os teus pés andarás, quer dizer que naquele momento a serpente não estava rastejando, né? Quando ele diz sobre o seu ventre andarás, quer dizer que ela não estava andando sobre o ventre. Isso deixa entender o quê? Que a serpente era que jeito? Não é? É bom a gente ler a Bíblia desse jeito, é isso aí. Então quando Deus diz amaldiçoando, fala: você é maldita de todos os animais domésticos. Vamos ser sinceros. Olha, por que fizeres isso? Maldita és entre todos os animais domésticos. Eu vou ser sincero. Quantos aqui, irmãos, se virem uma cobra andando aí num caminho, viram uma cobra, quantos aqui vão pegar ela, pôr no colo, tadinha dela, vou levar para casa? Levanta, quantos vão fazer isso? Quantos aqui vão dar um jeito de matar a bicho para não pegar mais ninguém? Seja sincero, não seja que ecologista não. Tá vendo, querido? Por que isso? Porque Deus falou: olha, maldita és entre todos os animais domésticos. Todo mundo tem arrepio de cobra. E aí vai dizer mais: e entre todos os animais do campo. Aí ele vira e fala mais: sobre o teu ventre andarás, quer dizer que ela não andava sobre o ventre, não rastejava. Pó comerás todos os dias da sua vida. De fato ela anda sempre assim, né? Apesar que umas, como a Nádia, por exemplo, em algum momento ela levanta a sua cabeça, mas o normal é rastejando. E aí o próximo passo da maldição é: porém inimizade entre você, serpente, e a mulher, entre a tua descendência, é a descendência de quem ele falava, né, que era a serpente, e o seu descendente, e o descendente da mulher. Aí é um boladinho de português, seu e teu, né? A gente confunde um pouco. Repetindo, Deus vira para a serpente e fala: e porém inimizade entre você, né, que é a serpente, e entre a mulher. Entre a tua descendência, que é a da serpente, que ele está falando segunda pessoa, seu e teu, tem uma confusão danadinha aí. Entre a tua descendência e o seu descendente. Quem era o descendente da mulher? Que ele estava referindo? Pode falar quem quiser. O descendente da mulher era Jesus, que viria lá no futuro. Então isso, irmãos, a gente vê aqui Deus falando de uma coisa futura. Olha, dentre todas as maldições que eu te dou, vai ter uma: eu vou levantar um descendente dessa mulher, e esse descendente vai te ferir a cabeça. E o Senhor esmagou a cabeça da serpente, Jesus. Amém, queridos? Amém? Então aí está o plano original. Opa, eu vou salvar o homem e vou te dizer como é que vai ser, tá? O descendente da mulher vai te ferir a cabeça.
E aí então fica mostrado para nós, né? O plano de Deus, o plano foi concebido por Deus, foi Deus que disse que faria. Jesus então consumou esse plano lá na cruz do Calvário. Não colocamos os textos, mas você tem que ler o Evangelho para você ver todo o processo. E se os irmãos notarem, uma paradinha aqui rápida, os irmãos notarem, irmão, o tanto que essa serpente aqui, ó, o descendente, né, na verdade, da serpente, tentou de todas as formas impedir Jesus de nascer. Nós estamos vendo lá desde no Egito, quando mandaram matar todos os meninos, né, do Egito, e Moisés foi salvo, e veio trazendo um pecado aqui, outro ali, Judá pecando, e aqui depois Davi, e vem juntando tudo. E quando Jesus nasce, vocês lembram quando o menino nasceu? Que matança que eles mandaram matar todos os meninos do lugar, e Jesus foi salvo por Deus, né? Que ele estava em outro lugar e não morreu. Aquilo ali era o diabo desesperado. Vai acontecer Gênesis 3,15, e tá bem de acontecer, eu não vou deixar, vou matar todo mundo, vou matar a meninada, porque eu sei que esse menino já nasceu, ele está aqui, vou mandar matar. E Deus dá um jeito, e o menino escapa, e o menino mesmo assim foi perseguido o tempo todo. A gente vê Jesus tinha fariseu e saduceu, era demônio personificado, irmão, tentando, irmãos, tirar Jesus dali. E na verdade, o triunfo de Satanás, da serpente, na verdade, foi ali quando Jesus foi crucificado, sabia? Ali o inferno ficou feliz demais. Agora nós acabamos com a salvação, agora acabou. Mas o azar deles, o que foi? Que Jesus de fato morreu e foi sepultado, mas 3 dias depois o túmulo foi aberto poderosamente. Você lembra? 3 dias depois o túmulo foi aberto, 3 dias depois Jesus saiu, ele foi visto primeiro pelas mulheres, viu? A primeira mulher que estragou com nós lá, Eva, que acabou com tudo, mas cá na frente uma mulher vê, e depois vê discípulo, Tomé também vê, encosta em Jesus, e muitos veem Jesus mandando e comendo com eles. Depois Jesus sobe, vai para o céu, aí acabou, aí ali foi consumado. Depois que consumou em Jesus, ali acabou, ali o plano original de Deus lá em Gênesis consumou-se em Jesus Cristo, e aí vitória para o Senhor, derrota de Satanás. E hoje nós vivemos então um tempo em que o sangue de Jesus, como nós dissemos na igreja no domingo, o sangue de Jesus, o sacrifício que Jesus fez ali, consumando na cruz, tem poder para me salvar e te salvar. Amém, queridos? E agora nós entendemos que não é salvar só depois que a gente morrer. É salvar em todo o sentido original da Bíblia, que é hebraico primeiro, depois o grego, né? O que diz? Tudo isso aqui, querido. Depois você pode dar uma lidinha, se quiser, eu te mando lá os slides. É para você ver que o Senhor hoje cuida de ti, e Ele quer operar a salvação na tua vida, na tua, tá? Primeiro na tua, depois de todos os familiares, é agora. O Senhor quer te livrar da morte, quer livrar de tanta coisa, só não vai nos livrar mesmo, desse processo de morrer, que todo mundo morre. Mas o Senhor está do teu lado para te salvar, para te libertar, para te livrar, para te orientar, para te conduzir, né, para te ajudar a ter firmeza, santidade, firmeza para não cair mais. Enfim, isso tudo, irmãos, está embutido nessa consumação lá que Jesus fez. Tanto que tem um hino que a gente cantava, diz assim: tudo que Jesus conquistou por nós, lá na cruz, sei lá, é direito nosso, é nossa herança. Como é que é tudo que Jesus quer? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Você canta, por que você não vive? Tô bravo não, tá? Só tô despedindo. Você canta aquilo que eu tô falando, tá vendo? Teologia da mais pura, você canta ela. Vive isso, querido. Isso é salvação completa. Lá na frente nós vamos usar até esse termo, tá? Salvação completa. E claro, irmãos, tudo isso sem a participação do homem. Por quê? Porque o homem tem apenas que aceitar o dom de Deus, que ele já fez, como eu disse. Só aceitar. Mas aceitar de fato, irmão, de coração, não é aceitar de boca. Esse aceitar que a gente costuma, aceitei Jesus, eu sou crente e tal. Não, a pessoa só tem que aceitar o dom, o presente, que é o presente da salvação. Como eu disse, o Senhor já fez tudo, a gente só tem que fazer. Claro que a salvação não é para todos e nem é de todos. Mas quem sabe de quem que é e quem não é. Então a gente sai pregando por aí, né? Feito um doido, na expectativa de que a palavra caia num coração, numa terra fértil, e a pessoa seja salva. Olha bem, Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O homem não faz nada a não ser isso, tá?
O homem tem apenas que aceitar o dom de Deus, aceitar o presente de Deus e recebê-lo. Lucas 19:10. Quem quiser pode ler para nós, fazendo um favor. Lucas 19:10. Obrigado, irmão. Tá vendo, irmãos? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Foi o que Jesus fez lá na cruz. Ele veio fazer isso, ele fez e está feito para a honra e glória do nome do Senhor. Isso, irmãos, ninguém pode mudar. Presta atenção no que eu te digo. Ninguém pode mudar, irmãos. Pode levantar ideologias, pode querer tirar texto da Bíblia, como já tiraram, tá? A Bíblia já está toda bagunçada. Podem querer fazer o que quiser, mas isso ninguém tira, irmãos. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. E zerou, acabou. Amém, queridos? Isso vai ser a vida inteira. Pode tirar até esse texto aqui. Não adianta, ele veio para fazer isso, ele fez e está concluído para a glória e honra do nome do Senhor. Somente Jesus pode salvar o homem, irmãos. Não tem outro meio do homem ser salvo. Nós cantamos no Cantor Cristão um hino que deve ter seus 200, 300 anos, que diz assim: foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Por quê, querido? Só Jesus pode salvar. Ninguém mais pode salvar. Homem nenhum. Pastor, padre, né, papa, guru, né, rabino, pai de santo, mãe de santo, ninguém pode salvar. Até aquele pregador que se é apaixonado por ele, ou aquela pregador que se apaixona e segue rigorosamente, nada pode fazer por mim, por você, com relação à salvação. Pode ser sim, um instrumento. Assim como aquela mula foi um instrumento, e nós também somos, cada um de nós, no termo da humildade diante do que é a salvação, somos só apenas simples instrumentos. Isso aí Deus pode usar. Deus usa a natureza, Deus usa pessoas, Deus usa músicas, Deus usa músicos, Deus usa até o silêncio da gente para poder trabalhar a salvação no outro, se a gente quiser ser usado por Deus. Mas nada, irmãos, ninguém pode. A salvação, ela vem somente através de Jesus Cristo. Somente Jesus pode salvar o homem. Não tem outro meio, tá? É sério, é doutrina. É doutrina, por isso que a gente devia idolatrar ninguém. Ninguém. A gente devia ter Senhor Jesus como o centro, né? E existe um termo que é cristocêntrico. Todos nós deveríamos ser cristocêntricos, ou seja, Cristo no centro e acabou. Para a gente entender que o outro é só instrumento. Kleber é só instrumento para me abençoar. Você é só instrumento para me abençoar e eu sou só instrumento para te abençoar. Mas às vezes a gente colocamos o outro como centro. Porque quando está pregando Deus usa, quando o outro está Deus não usa. E por que a gente faz isso? A gente deveria parar de idolatrar as pessoas e entender-se que é só o Senhor, irmão. É só Cristo. Somos apenas mais um ou mais uma serva de Cristo. Veja bem, irmão, esse texto aqui confirmando aquilo que nós vemos lá. Não tem outro. A Bíblia vai estar cheia, apenas a gente não poder ficar aqui lendo só textos, né, lindos, maravilhosos. Irmãos, não há outro nome, não existe nenhum outro à salvação, porque debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual nós devamos ser salvos. É só através de Jesus Cristo, tá, irmãos? Né? E foi o apóstolo Pedro, irmãos, que debaixo da unção do Espírito Santo declarou ante o Senado judeu que somente Cristo podia salvar. Este é o contexto, né, do texto que nós acabamos de ler. Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, ele e João, né, estava perante o Sinédrio, e falou para aquele povo: olha, não existe outro nome pelo qual nós devamos ser salvos. Na terra, em lugar nenhum, tem outro nome. Nem o rei, né, nem Roma toda, porque na época era o Império Romano que dominava. Nada pode salvar o homem, só o Senhor Jesus Cristo. Isso, né, o Senhor Jesus que havia feito aquela ruaça em Jerusalém há poucos anos atrás, porque isso aqui possivelmente foi escrito aí há alguns poucos anos, 50, 70, no máximo 100 anos, e ele estava dizendo: não existe outro nome senão pelo qual nós devemos ser salvos. O Senhor Jesus, irmãos, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio para fazer esse trabalho. Pena que eu não vai poder ler todos os versículos, mas nós já lemos o Lucas 19:10. Então, queridos, presta atenção, a salvação, ela não pode, né? Homem nenhum pode ser salvo, senão através do Senhor Jesus Cristo. Por que, pastor, que o senhor está falando isso para nós? Nós estamos falando sobre doutrina. E o que tem de doutrinas por aí, criando
criando atalhos para a salvação, a palavra melhor para usar é essa. Não existe, ele é Cristo Jesus. Ele falou que ele é a porta, né? Ele falou que ele é a porta. Falou que a porta é estreita, que o caminho é apertado. Ele disse de condições para a salvação que nós não vamos poder detalhar, senão fica longo demais o estudo. Mas o Senhor mostrou para nós que é ele e é nele que nós somos salvos, e não há outro meio, né, de ser salvo. A salvação, irmãos, é obtida pela graça e não por meio das obras. É outra condição que a gente precisa ter ela bem gravada no nosso coração, que a salvação ela é obtida por meio da graça. Efésios 2, 8, 10, se alguém achar e quiser ler, fique à vontade. Amém, queridos? Veja bem, esse texto então deixa claro que a salvação é obtida pela graça e não pelas obras. Mas ao mesmo tempo ela esclarece uma dúvida que é muito generalizada. Por que a salvação é pela graça, esse texto diz? Muitas pessoas se apoiam nesse salvação pela graça para viver uma vida de pecado. Eu sei disso, né? Demais, não é isso? As pessoas, porque nós vamos pela graça e tal. Então a gente não precisa ir na igreja, a gente pode ser crente em casa, a gente não precisa... Por que, pastor, isso, aquilo ali? Isso é muito comum. Generalizou-se um conhecimento errado que esse versículo resolve para nós. Por quê? Porque esse versículo 8 e 9 vai dizer que é pela graça, por meio da fé, não das obras, que ninguém se glorie. Mas o 10, ele completa o 8 e o 9. Ele fala assim, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para o quê? O que está escrito na sua Bíblia aí? 10. Vou repetir, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para... Uai, mas acabou de falar que a salvação não é pela obra, agora fala que nós somos feitos para boa obra? Isso, irmãos, é porque as pessoas lêem um texto fora do contexto e não lê o texto todo. Por isso que às vezes, domingo eu ia pregar num texto que eu não lembro qual aqui, um versículo sim, que era o 17. Eu li o trem quase tudo, porque eu não posso chegar aqui e sogar em cima de você um versículo, tá vendo? Se eu chego e falo igual todo mundo, salvação é pela graça, não é pela obra, para que ninguém se glorie, tá bom, o camarada sai por aí e fala, então quer dizer que eu não preciso de obra, então para que isso, para que aquilo? Não, aqui está dizendo que nós fomos criados para as boas obras, e olha bem, as quais Deus preparou para que nós andássemos nela, ou seja, Deus preparou boa obra, boa coisa, bom comportamento, bom testemunho, boa vida crente para você. Então não é que porque ela é pela graça eu posso ver o jeito que eu quero, não, ela é pela graça porque não tem mais nada que fazer, é um dom, é um presente, Jesus pagou o preço, mas agora está dizendo que nós fomos feitos para boas obras. Então boa obra é o quê? Coisa boa, coisa certa, coisa moralmente correta, e aí por aí vai, a lista não vou falar agora, mas você pode ler lá em Gálatas, o fruto da carne, do Espírito, e o fruto da carne qual que é, você vai ver, né, as concupiscências da carne. Então esclareceu para você, querida, é de graça porque a gente não paga nada, Cristo pagou um preço alto, mas não quer dizer que agora eu como crente eu posso viver do jeito que eu quiser, sabe, eu não gosto nem de entrar em detalhes, mas o mundo de tal forma entrou dentro das igrejas, e aqui a gente tem uma luta para não entrar mais. Por que não entrar mais? Porque já entrou um pouquinho também, eu sei. Talvez entrou menos do que a outra lá, mas já entrou o mundo. Então a gente precisa, de certa forma, entender isso. É um caminho apertado, é cheio de exigência, é cheio de proibição, porque o Senhor nos fez para as boas obras. Serviço que glorifica o nome do Senhor. O tempo todo a gente tem que estar nos policiando, para a gente não viver envergonhando o evangelho. A raça humana, irmãos, ela é culpada diante de Deus e está perdida. Romanos 3, vamos lá no Romanos 3, 19 ao 23. Amém. Pastor Maci acabou de ler, né, o Romanos 3. Aliás, leu não, ele recitou, né, o Romanos 3. Veja lá o que diz 19 até o 23. Obrigado, tá vendo? O pastor Maci recitou o verso 23, mas eu queria ler o do 19 ao 23, para você ver aqui, irmãos, que pela obra da lei, ninguém é justificado. Então chega a dizer aqui, que pela lei vem o conhecimento do pecado. O que a lei serve? A lei só serve para mostrar para nós o que é pecado e o que é errado. E a Bíblia, a lei ela vai mostrar isso não pode, aquilo pode. Então quando a lei diz que algo não pode, ela só está te lembrando que aquilo se torna pecado, porque não pode, você não pode fazer. Eu comparo esse texto aqui, olha, antes pela lei vem o conhecimento do pecado, é como uma placa.
Se você estiver andando numa rodovia aí, numa rua, por exemplo, e não tiver uma placa, você não tem ali uma definição de velocidade. Então, se alguém te parar e falar, você está em excesso de velocidade, você pergunta, mas por que eu estou em excesso de velocidade? Ah, porque aqui a velocidade é 60, mas onde tem uma placa falando que é 60? A placa, ela é a lei, e ela vai te dizer que se você passar de 60, a placa quer dizer que a velocidade permitida ela é 60, não é? Se for 60. Mas, na verdade, ela quer dizer o que também? Se você passar de 60, você está infringindo a lei. Então a lei só serve para nos mostrar o pecado, trazer conhecimento do pecado. Então é isso que a lei faz. A lei de Deus é assim também. Ela nos traz o conhecimento do pecado. É isso que Paulo está dizendo aqui. Lembra lá da placa que eu te disse, né? Então, uma pessoa que não conhece a lei, ela vai infringir a lei em algum momento, porque ela não conhece. A gente sabe da lei, então a gente caminha dentro da lei, porque a lei só vai falar, isso é pecado, isso é errado. E aí ele vai dizer que ninguém é justificado por causa da lei, porque a lei só faz a gente lembrar do pecado. Ou seja, ninguém é justificado pela lei. Aí vai falar da justiça pela fé, vai falar da justiça pela fé em Cristo Jesus e vai concluir dizendo que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o pagamento por você pecar, o pagamento por você infligir uma lei, uma regra de Deus, é a morte. Conclui para nós o ensinamento, né, básico. E isso é a base da reforma protestante. Foi aí que o Lutero viu e falou, opa, peraí, então a coisa é assim, vamos com calma, né? A vida é outra. Aí ele vai, constrói suas teorias, que virou aí a protesto, né, dele e de muita gente, e surgiu o protestantismo, de onde nós, né, nascemos. Um racha que houve na igreja católica, e aí surgiu o protestantismo e as igrejas, de certa forma, católica. Mas o que a gente é importante saber, já que a salvação é obtida pela graça e não pelas obras? Mas ai de nós, esses crentes de hoje, nós, os protestantes, né, que hoje nos esquecemos dessa verdade, e aí tratamos de salvar-nos por um bom caráter, um bom comportamento, em vez de nos jogarmos, no caso, nos braços daquele que é o poder de Deus para a salvação. Assim como lá ele viu que a lei não pode fazer nada e deixou claro que é pela fé, a pessoa só pode ser justificada pela fé, a lei não vai salvar. Aí a gente hoje, muitos de nós hoje, irmãos, pensa que vai ser salvo por causa de uma boa disciplina, por causa de um bom caráter. E aí você esquece, né, de se jogar nos braços daquele lá que tem o poder para salvar. Quem é que tem o poder para salvar? O Senhor Jesus Cristo. Está entendendo, irmãos, o que eu estou tentando pôr rapidamente para vocês aqui? Saímos lá de uma teoria boa, né, que é essa, e está escrito para nós aqui que a gente não a lei não salva, então viver debaixo de regra, de lei, de disciplina, não vai te salvar. Eu costumo dizer, irmãos, que disciplina é muito bom na vida de qualquer pessoa. Quem vai estudar, enfim, quem quer fazer uma dieta, tudo na vida tem que ter disciplina. Mas disciplina não salva, só a disciplina não pode nada. Se não houver o operar de Deus, se não houver esse conhecimento da salvação, eu costumo dizer que se disciplina salvasse, 99,99% dos militares eram salvos, porque disciplina esses camaradas têm. A lei nos disciplina, por isso que ela não tem o poder de salvar. Não vai te salvar nunca. E tem muita gente que pensa, claro que isso não é motivo para a gente dar ocasião à carne e desbanjar, é só para você entender e separar essas duas coisas, que sem Jesus, sem o Espírito Santo de Deus, sem a graça de Deus, você vai ser disciplinado muito tempo, mas um dia a máscara cai. No dia que você estiver num determinado ambiente, onde o pecado, o diabo te atacar de fato, você vai cair, você não vai ter controle, porque é fruto do Espírito. Vai lá o fruto do Espírito, gozo, paz, longanimidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Quanto a essas coisas não há lei. Lê lá, você vai ver, nós estamos falando de lei, está escrito lá que essas coisas não tem lei. Por que não tem lei? Porque não tem que haver com lei, é o operar de Deus no nosso coração. A salvação é completa, querido, amém? Ela é completa, o Senhor quer te capacitar para isso. Então é isso que está querendo dizer para nós, tá, irmãos? Assim, ainda que muito rapidamente, ai daqueles protestantes que hoje se esquecem dessa verdade e tratam de salvar-se por seu bom caráter, por sua disciplina, em vez de se jogarem nos braços daquele que é o poder que pode salvar. Vamos ler lá Romanos 10, 2, 4? Se alguém quiser ler, pode ler. Romanos 10, 2, 4. Vocês já notaram que falar de salvação, a gente lê muito Romanos? Saiba também, teólogos e teólogas, que é o livro que fala de salvação. Se você quiser falar de salvação com alguém, vai em Romanos. Está vendo umas técnicas que a gente aprende? Pode ler lá quem puder, Romanos 10, 2 a 4. Obrigado aos dois que leram quase que juntos, né?
Ok, o fim da lei, tá vendo? É Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Na época que os hinos da igreja eram Bíblia e mais Bíblia, a gente cantava esse versículo assim, olha. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê. Quem lembra dele? A justiça que é pela fé no Filho de Deus. Lembra desse, Letinho? A quem Deus ressuscitou para a nossa justificação. Aleluia! Grande salvação. Quem lembra aí? Opa, tem alguém? Tá vendo, querido? A gente cantava a Bíblia e, enfim, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Tá? Então a gente precisa se jogar em Cristo para a coisa ficar mais fácil. Irmão, ainda que eu estou correndo demais aqui, eu apresso um pouco, não sei se você notou, é mais fácil, irmãos, do que você imagina viver uma vida santa e reta na presença do Senhor. Está sentindo isso? É mais suave quando você vai para o caminho certo. Estou te dizendo que a disciplina não resolve. Se joga nos braços do Senhor. Chega de noite lá, quando você trancou o quarto, sei lá, for tomar banho, está no banheiro, ninguém vai te ver. De fato, põe a cara no chão e fala, Jesus, eu preciso da tua ajuda. É assim, querido. Fica mais fácil, mais tranquilo. Você recebe um poder de Deus. E você vai me contar isso depois, na prática. Aquela coisa que você não conseguia fazer sozinho e mesmo tentando, você vai conseguir, vai ser tranquilo, querido. Eu falo para vocês porque eu vivo isso e sei que tem muita gente aqui que vive isso também. Eu falo para vocês da questão do vício da cerveja que eu tinha. Eu falei para vocês, eu amo até hoje o cheiro da cerveja. Já falei para vocês, não já? Eu passo perto de um boteco e entra no meu nariz e eu vou na lua. Mas eu nunca pus um gole de cerveja na boca já desde os meus 18 anos. É incrível o poder de Deus para não ter tirado de mim o desejo e o gosto pelo cheiro da cerveja. E Ele me dá a força para nunca beber. Eu poderia ter bebido muitas, vivendo longe, sozinho, solteiro. Por que eu te digo isso da minha experiência? Deus, quando fez isso comigo, eu chorei. Deus, tira de mim o desejo, tira de mim o gosto. Deus falou, eu não vou tirar, porque este vai ser o teu espinho na carne. E é o meu espinho, querido. Repito para você sem vergonha nenhuma. Pastor, você tem coragem de falar isso? Tenho. Se eu passar num lugar que tiver uma cerveja aberta, aquilo me leva na lua. É a praga, é o espinho que Deus pôs para me esbofetear, para eu não me gloriar em mim e achar que eu posso fazer alguma coisa sozinho sem Ele. Difícil o pastor falar isso, mas eu não tenho vergonha. Você riu aí, né, Rubenildo? Você tem algum desejo desse aí, Rubenildo? E aí, eu estou feliz, Deus não vai me tirar, eu já não quero que Ele tire mesmo, porque Ele me deu a graça e a força, querido. Morei numa casa lá, quando eu era solteiro, falei para você, quando morava nos Estados Unidos, e dentro de casa, pacotinho de cerveja, eu cheguei, abri a geladeira, dei de cara com ela. Quando eu vi aquela cerveja, eu peguei uma na mão, levantei para o céu, falei, graças te dou, Pai eterno, que eu não bebo mais isso, nem vou beber. E vivi com esse camarada lá, 1 ano e meio, 3 anos, não me lembro, lutando e na luta, e ele abria, cheirava longe, e eu dentro de casa com ele, mas ganhei ele, a mulher dele e a família inteira para Jesus, e até hoje eles são de Jesus. Por quê, querido? Porque eu compartilho com você essa verdade. Não tente pensar que você é salvo pela tua disciplina, pelo teu caráter, você vai queimar no inferno, você não vai conseguir. Na hora que vier o pecado, você vai cair. Mas se você se jogar nos braços daquele que é o poder de Deus para a salvação, Ele não vai te jogar. Ele não é covarde. Cristo não vai te pegar e soltar na hora perigosa. Se você se jogar no braço dele, fica tranquilo. Ele vai te segurar. E nunca o teu pé vai vacilar. Nunca você vai cair. É por isso que eu te digo, é mais suave quando a gente sabe o caminho que deve seguir. Amém, queridos? Glória a Deus, viu? Deus seja louvado. 4, irmãos, a salvação abrange o espírito, a alma e o corpo do homem. Não é só uma salvação fracionada. Você não é salvo só no espírito, você não é salvo só no corpo, você não é salvo só na alma. Ela abrange o teu ser por completo. Claro que viver isso é outra coisa, é você ter esse conhecimento, né? O primeiro deles é que você precisa entender que nós somos espírito, alma e corpo. Pena que eu não pus o texto ali, mas você precisa primeiro entender que a gente não é só corpo, nem só espírito, nem uma coisa nem outra. Isso é o 3, né? Que todo o vosso espírito, alma... Aliás, acho que eu coloquei 1 Tessalonicenses 5:23. Primeiro ele vai dizer isso. Vamos lá abrir para você ver? Então você tem que primeiro saber, você é uma pessoa, né? Que é
essas três coisas: espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. Quem achar pode ler bem forte e bonito. 1 Tessalonicenses 5:23. Preguei sobre isso no dia 18/8/2019. Está escrito aqui na minha Bíblia. É bom rabiscar a Bíblia. Obrigado, tá vendo, queridos? Primeiro você tem que entender isso. Não tem esse negócio de pensar que você é alma e corpo, alma, espírito e alma. Você tem que entender o que a Bíblia fala sobre você. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Quer dizer o quê? Que seu espírito, alma e corpo seja de tal forma, irmãos, se viva de tal forma, que não se possa te repreender. Irrepreensível quer dizer isso, para a vinda de Jesus. Ou seja, Jesus tem que nos encontrar com espírito, alma e corpo irrepreensível. Ninguém pode olhar para mim e me repreender, nem olhar para você e te repreender. É isso que quer dizer irrepreensível. Então aí tem esse texto, depois tem lá um outro texto também de Hebreus, que vai dizer que a palavra de Deus ela é como uma espada de dois gumes, ela penetra ao ponto de dividir juntas, medulas, né? A alma, espírito. Então deixa claro para nós essa constituição do homem. Então ela abrange o espírito, alma e corpo, ela é completa. Ela não significa apenas o perdão de pecados e justificação diante do tribunal de Deus, tá vendo? Ó, a salvação não quer dizer que você vai ser vai funcionar para você só diante do tribunal de Deus, algo para um futuro muito grande, muito longe, mas na verdade ela abrange a cura do corpo. Isaías 35, Isaías 53 vai falar isso para nós, e também ela vai abranger a anulação da sentença de morte. Outra vez Romanos, que nós lemos lá, o capítulo 8, nós já lemos alguns versículos, só que eu gostaria de pincelar aqui para você ver que o versículo 1 vai falar para nós alguma coisa. Portanto, diz assim, Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Está vendo? Está dizendo aqui que nenhuma condenação há. Ou seja, Deus anula uma sentença de morte que está escrita lá no Romanos 8:23, né? Não só ela, o versículo 20 ao 23, que diz: pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação, presta atenção, irmão, toda a criação geme como se tivesse com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos interiormente, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Está falando de corpo. Então aqui você vê, irmãos, que ela vai abranger também a anulação da sentença de morte. E qual sentença de morte é pior do que de todas as mortes? É a que o pastor Moacir recitou, que é o Romanos 3:23. O salário do pecado é a morte. Então quer dizer, se o salário do pecado é a morte, queridos, o Senhor vai anular, Ele em Cristo Jesus, Ele anula essa sentença de morte. É onde você vai ficar livre da morte eterna, da morte do inferno, né? Que nós chamamos de inferno, que na verdade não é essa palavra diretamente na Bíblia Sagrada. 5. A salvação será para a eternidade. Muitos pensam que a salvação é algo futuro, como nós dizemos. Leia para nós, fazendo um favor, quem puder, o Hebreus 5:9, porque nós já lemos o Efésios 2. Hebreus 5:9, quem puder, leia, por favor. Obrigado. Vou ler na minha tradução. E tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Autor, irmãos, da eterna salvação. Não é uma salvação para agora, ou só para agora. Então a gente tem que ver a salvação como algo que opera no passado, no presente e no futuro. Por que passado? Passado porque, vamos pensar aqui muito rapidamente no seguinte: se a salvação operasse só no presente ou só no futuro, o que seria das coisas erradas e podres que nós fizemos no passado? Hein? Não tem que ter um trabalho nelas também? Não é? Sim. Então a salvação não vai operar agora no presente e no futuro, como a gente pensa nela, muito, só para o futuro também. Até então a gente pensava. Agora nós estamos vendo que não é. Então veja bem,
tudo quanto é coisa errada que eu fiz um dia, que você fez e tal, uns mais, outros menos, Deus também faz algo com relação àquilo. Ainda que o homem plante, ele colhe, como nós estamos vendo na Bíblia Sagrada, muitos momentos em que o homem planta e colhe, o passado nosso, ele precisa ser alcançado pela graça, pela misericórdia do Senhor no processo de salvação. Vamos ler só o Efésios 2, 5 a 8, para a gente ter aí uma pincelada sobre isso. Efésios 2, 5, 8, vai dizer assim, olha bem, o passado aqui escrito: estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados, nos vivificou com Cristo, pela graça sois salvos. Presta atenção, olha, estando nós ainda mortos em nossos delitos, ele nos vivificou com Cristo. E aí, entre parênteses, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou com ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, está vendo, falando de futuro, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. 8, que nós conhecemos, pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Amém, queridos? Ou seja, você não precisou estar limpo para que a salvação te alcançasse. Muito pelo contrário. Nós estávamos ainda mortos em nossos delitos e pecados, e ele nos vivificou com Cristo, passado. Você entendeu, querido? A gente às vezes pensa, tem gente que acha assim que é crente, é melhor do que todo mundo. Rapaz, você foi pego, você foi salvo quando você estava morto nos seus delitos e pecados. Isso quer dizer que, vamos lá, figurativamente, Deus foi lá naquela lama que eu estava, me pegou igual um porco na lama, pôs a mão dele num homem porco como eu na lama, me tirou, me lavou, me limpou e me vivificou em Cristo. Passado. Não foi preciso eu tomar banho, me limpar. Não foi preciso eu ir para a igreja. Não foi preciso eu me limpar. Ele foi lá naquela lama. Deu para entender, querido? Que a salvação ela é eterna? Passado. E presente, você vai encontrar um punhado de textos, vai te dizer. Se você entender isso teologicamente, biblicamente, seu conceito muda, querido, e sua vida toda muda. Você vê que é realidade. É assim que foi. Talvez tenha alguém aqui que não estava igual um porco, e nem igual uma porca como eu estava. Talvez você estivesse melhor um pouco, mas estava bem sujo também, não estava? Estava bem suja. E Jesus foi lá, querido, naquela lama toda, te pegou, te vivificou. O procedimento todo está aqui, ó. Nós estávamos lá, ele nos vivificou. Então era passado. Então a salvação, irmãos, ela é para a eternidade, ela te pega no passado. No presente também, como é que ela vai operar em nós, né? Ela vai nos salvar do hábito do pecado, do domínio do pecado e do poder do pecado. É por isso que eu temo que quando um crente conhece de fato a Bíblia, Jesus e o processo de salvação, ele nunca cai. Ele morre, mas não cai no pecado. Não quero te desanimar, querido, se você um dia já desviou e tal, já caiu, mas eu estou aqui hoje para te dizer, a salvação, ela é para o presente. O Senhor te segura, Ele não te deixa cair. Então é para te salvar do hábito do pecado. Qual que é o hábito do pecado? É aquela mania que a gente tem de pecar diretamente e às vezes inconscientemente. Também te salva do domínio do pecado, salva do poder do pecado. Romanos 6, verso 14. Quem achar e quiser ler, pode ler. Romanos 6, versículo 14. Olha que coisa linda, está igual a mim em quase tudo. Pois o pecado não terá domínio sobre vós. Você tem coragem de repetir comigo? Vamos repetir? O pecado não terá domínio sobre mim, porque eu não estou debaixo da lei, mas estou debaixo da graça. Está vendo, querido? Amém? Glória a Deus, é isso que está dizendo a Bíblia. Por isso que eu temo, não dá para cair, querido, não dá para cair mais.
Não dá para voltar lá mais para aquele chiqueiro, aquela lama que eu estava. Para que eu vou voltar para lá? Aqui não está dizendo que o pecado não vai ter domínio sobre mim, porque eu não estou debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. Então não volto mais para lá, eu não quero mais ir para aquela lama. Então é isso que está dizendo. Não vamos ler todos, mas você pode ler em casa, irmão. A salvação te abrange o presente também, te livrando do hábito, do domínio, do poder do pecado. E no futuro, é claro, salvos da pena, da contaminação, do poder do pecado, mas também estamos salvos de sua presença e de sua consequência. O Senhor vai nos salvar também da consequência do pecado. Entre todas elas, vamos ler ali Romanos 13, 11, por exemplo, já que o Romanos eu disse para você, tá? Se você quiser falar de salvação para alguém, Romanos é o livro, tá? Que você deve ler e estudar. Romanos 11, vai dizer: e fazer isto, conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Agora vai em 1 Pedro 1,5. Quem achar pode ler para mim. 1 Pedro 1,5. Está vendo? Que lindo esse versículo. Que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação preparada para revelar no último tempo. Tá mais claro do que a sua, mas a mesma coisa. Ou seja, irmãos, pelo poder de Deus, somos guardados mediante a fé para a salvação que está pertinho de revelar. Ou seja, nos guardando da consequência do pecado, que é nos levar para o inferno. O Senhor trabalha para nos guardar, para alcançar essa salvação que está chegando perto de nós. É o que Paulo mais ou menos que dizer lá, quando ele estava encerrando chegando no fim da sua vida, ele dizendo: combati o bom combate, né? Cerrei a carreira, guardei a fé. Ou seja, ele viu que ele foi, mas ele não tinha terminado a carreira, tinha algo mais para frente. E ele sabia que o Senhor estava aguardando e ele estava chegando no tempo final. Porque muitos são aqueles que caminham aqui, irmãos, caminham e tropeçam no finalzinho da carreira, perde a sua salvação, perde a sua graça. Vamos seguir então? Então quer dizer que esta salvação, irmãos, esta será, na verdade, a salvação completa, aquela que te abrange passado, presente e futuro. Porém, precisamos também pensar no seguinte, que o descuido da salvação provoca males terríveis na vida da pessoa, né? Vamos ler esse Hebreus 2, de 1 a 4, para você ter uma noção. Hebreus 2, de 1 a 4. Diz assim: portanto, devemos dar mais atenção para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda violação e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Salvação esta, que começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testificou com eles por meio de sinais, prodígios e vários milagres e dons do Espírito Santo distribuídos segundo a sua vontade. Irmãos, esse texto vai dizer para a gente prestar atenção nas coisas que temos ouvido, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda violação e desobediência recebeu retribuição, aí ele pergunta o versículo 3, como é que nós vamos escapar se nós negligenciarmos tão grande salvação? Ou seja, um descuido da salvação pode provocar males irreversíveis na vida de uma pessoa. Desprezar a Cristo, por exemplo, esses textos vão dizer para nós, a incredulidade que torna Deus mentiroso, levam a humanidade, irmãos, a negligenciar a salvação, trazendo a morte. Por isso nós não podemos negligenciar a salvação que Deus proveu para nós, o plano lá no Jardim do Éden para toda a raça humana. Eu me preocupo muito hoje, quando a modernidade entrou nos corações, eles se desviaram da Bíblia e vivem uma vida de um clube bonzinho chamado igreja, e elas pensam que estão sendo salvas. E vou ser sincero, queridos, dentro da igreja tem muita gente perdida. Quem concorda comigo, levanta a mãozinha. Muita gente. Nossa, a maioria concorda. Eu pensei que... Hein? Você ora todo santo dia por isso. Porque não é disciplina, não é rigor, não é nada, irmãos. E não é também essa calmaria que a gente está vendo hoje de descuido.
pela própria vida com relação à salvação. Eu pensei, sinceramente, eu estou assustado aqui, irmão. Quando eu pensei quem concordava comigo, eu pensei que uns 5 só ia levantar a mão. Quase todos vocês concordaram. Irmãos, a igreja hoje é o lugar que mais precisa ser evangelizado. Eu não estou falando de batista, não estou fazendo de assembleia, estou falando de igreja, irmão. Igreja. As pessoas dentro das igrejas estão descuidadas. Elas estão descuidando das mínimas coisas, desprezando Cristo e deixando essa incredulidade tomar conta delas, estão negligenciando a salvação. E isso traz uma consequência séria, além do nosso sofrimento hoje. Ô irmão, por que você acha que tem tantas pessoas dentro da igreja, ou melhor, das igrejas, cometendo suicídio? Me perdoa se você conhece alguém que já suicidou, e sei que não é só isso que está envolvido, mas dentro da igreja tem um problema. Dentro da igreja tem um problema. Lá fora não. Lá fora, só um minutinho, mas lá fora tranquilo. Mas agora, dentro das igrejas, o que está acontecendo, querido? Negligenciando a salvação. Falta de fé, por aí vai. Está entendendo, querido? É um caso muito sério, muito complexo, mas as pessoas estão negligenciando a salvação. E aí a coisa complica, porque se você negligenciar, você está totalmente desligado de Deus. Vamos ler lá o Hebreus 10, 28, 31, só para a gente também ter uma base bíblica. Hebreus 10, de 28 ao 31, eu vou ler, que diz assim: todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas. De quanto maior castigo cuidais vós, irmãos, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus? Olha, eu vou ler outra vez para você ver. Todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo testemunho de 1 ou 2 pessoas. Verso 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, tiver por profano o sangue da aliança com a qual foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. Jesus tem sido pisado nesse Brasil, mano, no carnaval, em parada gay, tem sido pisado dentro da igreja, fora da igreja. Jesus tem sido pisado para tudo quanto é lado. E eu vou continuar, verso 30. Pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. E o termina dizendo: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Talvez você nunca tinha lido esse texto, irmãos. Olha para você ver. Quanto mais merecedor de severo castigo tem aqueles que pisarem o Filho de Deus e julgar por profano o sangue da aliança de Jesus Cristo. Então, queridos, nós vivemos um momento em que, sei lá, a igreja não está nem um pouco, irmãos, caminhando. Os crentes, vamos chamar assim, não está nem um pouco caminhando dentro daquilo que Deus espera de nós, tá? Por isso que eu digo para você, dentro das igrejas, tem muitas pessoas prósperas financeiramente, dono de negócios, de bons empregos, dízimos gordos, dízimos altos, e eu louvo a Deus para o seu dízimo ficar maior ainda, mas muita gente morrendo dentro da igreja espiritualmente, muita gente com doenças psiquiátricas, psicológicas, sofrendo e sendo esmagadas, porque elas não ainda entenderam que estão negligenciando a salvação. Pensa nisso, querido, não caia nessa. Vamos voltar à simplicidade da vida com Deus, na simplicidade da leitura da Bíblia, do estudo em casa, da oração em todo o tempo, da comunhão com o Senhor, de cantar louvores, de adorar o Senhor e de ter raiva do pecado, uma raiva mesmo. Sabe aquela raiva bruta quando você peca? Você fala: que raiva, por que eu fiz isso? Nunca mais vou fazer. E vai para os pés de Jesus e pede: me ajuda, Senhor, e Ele vai te dar força. Essas coisas básicas que eu me refiro, irmãos. A fé em Cristo como nosso Salvador, crucificado e ressurreto, irmãos, é o meio da salvação, enquanto que a incredulidade, ela provocará a nossa perdição. Veja bem, a fé em Cristo como nosso Salvador, crucificado e ressurreto, é o meio da salvação, enquanto que a incredulidade é ela quem provoca a nossa perdição. Ou seja, quando a gente está incrédulo, e aí eu quero dizer que o diabo ultimamente tem usado de tudo e de todos para nos fazer incrédulos. Quantas pessoas não confiam, acabam não confiando em Deus, porque confiou num padre, num pastor, confiou num homem, numa mulher, e se decepcionou. Então o diabo hoje usa tudo e todos para te criar no teu coração incredulidade. Por quê? Porque ela é que provoca a nossa perdição. Meu coração dói
quando eu escuto alguém dizer das suas decepções, mas é porque também não entendeu esse processo, que o homem é homem. Lembra que eu disse? Salvação só em Cristo, mas a gente idolatra homem e mulher, e a mulher, o homem cai, você cai junto. Lembra que eu falei? Não idolatra o homem, não idolatra a mulher. Abraça e agarra com Cristo, porque ele nunca vai cair. Aí às vezes você idolatra um pregador, um pastor, aí aquela pessoa vai, peca, você vai e peca junto, né? Veja bem, nós já lemos, é claro, Romanos 1, 15, 17, de sorte que, quanto está em mim, estou pronto para vos anunciar o evangelho, e também a vós que estáis em Roma. Não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Está vendo, irmãos? O meio de salvação é esse, pela fé. Mas o oposto da fé é a incredulidade. A incredulidade, ela cria em você uma barreira muito grande para com tudo aquilo que diz respeito a Deus. E aí a coisa complica. A gente não falha quando a gente está firme na fé, arraigado na fé. Estamos ligados com Cristo, mas quando isso começa a desligar, as coisas do mundo começam a ser mais prazerosas para nós. Lembra lá da física? Uma barra de ferro vermelha de quente e uma pedra de gelo durinha também, igual a barra lá. Um vai vencer o outro e alguém vai enfraquecer. Seja o frio demais gela a barra de ferro, ou o calor da barra de ferro vai gelar, vai derreter o gelo, e aí já era. É isso que acontece, querido. Como é que é? Os dois vão se igualar em algum tempo e depois alguém perde, né? A temperatura vai igual e depois alguém perde, alguém ganha. É por isso que eu estou te propondo hoje se jogar aos pés de Cristo, ficar pertinho dele, porque você vai tomar a forma de Cristo, você vai se igualar com ele. Então o caminho é Cristo que opera a salvação, então eu vou agarrar com ele, eu vou grudar com Cristo. Se eu grudar com Cristo, igual lá na física, eu vou me agarrar, eu vou me fundir com ele e vamos embora. Onde Cristo estiver, nós estamos. Ele foi preparar lugar e nós vamos para lá também, estamos fundidos com ele. Agora, se a gente distanciar de Cristo, que nós vamos fundir com alguém e o mundo vai nos tragar em todo o tempo, né? O arrependimento, irmãos, é evidenciado pela confissão seguida da mudança de vida, e então obtém-se o perdão para a purificação. Está vendo o processo todo? 1 João 1, 7, 10, vamos ler lá, porque quando eu marco o versículo assim, é porque é aquele versículo mais direto, né, dentro do assunto. Veja, querido, que é uma palavra das mais lindas, suaves, gostosas que eu posso ler na Bíblia. Ela dizer, primeiro, que a gente peca. Se dissermos que não pecamos, fazemos Deus mentiroso, a gente peca. Então esse primeiro ponto aí já me deixa muito tranquilo, porque a Bíblia está dizendo, o ser humano vai pecar um momento, mas aí ele dá toda a condição. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, queridos, está vendo? O arrependimento ele é evidenciado pela confissão, seguida da mudança de vida, e então obtém-se o perdão e obtém-se a purificação. Até nisso o Senhor pensou e falou, esse povo vai pecar, e eu preciso promover para eles um meio para que eles não entrem em depressão e saiam por aí morrendo e pulando de prédio e dando tiro no ouvido. Eu vou dizer, na hora que você pecar, tem uma solução. Converta-se do seu pecado, confesse ele, abandona. Tem um texto lá de Provérbios, se não estiver enganado, me fugiu a memória aqui, parece que fala que aquele que confessa o pecado e abandona alcança a misericórdia, não é isso? Deixa eu ver se ele está aqui em algum lugar. Acho que é Provérbios, depois se os irmãos encontrarem lá, os irmãos me ajudem. Acho que é Provérbios 28, 13, que vai dizer, acho que na apostila tem. Então, querido, isso é para nós entendermos que o Senhor pensou nisso também no processo de salvação, e não nos abandonou, nos deixando aí ao bel prazer, pensando que nós vamos conseguir alguma coisa. Verso 13 do capítulo 28 de Provérbios diz, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Está vendo? Quem confessa a transgressão e deixa o pecado, não dá para ficar pecando, né? Confessando e pecando, confessando e pecando. É confessar e abandonar. É o processo, tá bom? Bom, seguindo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, irmãos, cooperam com o pecador na salvação deste. Do ponto de vista humano, nós devemos confessar e abandonar o pecado. É o texto que eu acabei de ler, confessar e abandonar, do ponto de vista humano. Mas nós devemos buscar ao Senhor e nos voltarmos para Ele, que terá misericórdia e nos perdoará com magnanimidade.
Ou seja, irmãos, do ponto de vista é isso. Você confessa seu pecado, se abandona e tal, e vamos lá. Mas na verdade, irmãos, a salvação ela tem duas faces, a humana e a divina, que a gente tem que entender, né? O pai traz o pecador até junto de si. Esse é o lado de Deus, é aquilo que eu disse. Lembra que eu falei que o Senhor foi lá na lama, igual um porco que eu estava e me tirou? É isso. É Deus é que vai fazer esse trabalho de nos arrancar do lugar de pecado. João 6,44, quem achar pode ler fazendo favor. João 6,44 vai mostrar para nós isso de uma maneira bem mais clara. Quem achar pode ler. João 6,44. Eu vou ler então. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está entendendo o que Jesus disse? Que ninguém pode ir a ele se o Pai que o enviou não trouxer essa pessoa. Então aquela coisa que eu fui a Cristo é uma coisa estranha, né? Porque Jesus diz, ninguém pode vir a mim se o Pai não enviar. Então, de fato, ninguém é salvo porque ele foi bom, ele resolveu, ele foi para a igreja, sei lá o quê. Não, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E ele diz, e eu vou ressuscitar no último dia. Então, queridos, está vendo? Do ponto de vista de Deus, né, nós vamos ver que o Pai é que traz o pecador para junto de si. E o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso também está na Bíblia, no livro de João, capítulo 16, versículos 7 e 8, que diz, todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Está vendo que esse trabalho é de Deus, ele atrai o homem para si, o pecador, né? Ele que leva a Cristo, e o Espírito Santo de Deus faz o trabalho de convencer do pecado, da justiça e do juízo. E o pecador, regenerado pelo poder do Espírito Santo, então, nasce de novo, é nascido de novo, nascido do Espírito, como diz a palavra de Deus. Então é aí que se conclui o processo de salvação. Tem o ponto de vista que a gente precisa pensar nele, que é o ponto de vista de Deus. Não só eu vou a Cristo, e eu diria que na verdade nem funciona assim. É Deus é que nos atrai, é Ele que faz o trabalho. Desde lá do Jardim do Éden, Deus está agora trabalhando para atrair o homem, para levar o homem a si. É um trabalho de Deus. Por isso que a gente fala obra de Deus, né? Já viu a gente falar assim, eu estou trabalhando, agora eu trabalho na obra de Deus. É obra de Deus mesmo, é o trabalho de Deus. Você está ali como instrumento, né? Para trabalhar, né? Para o Senhor. 1 João 3,9. Não me lembro se nós já lemos. 1 João 3,9. Vai dizer, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Está vendo? A pessoa já não vai pecar mais, não é por causa do seu esforço, é porque ela é nascida de Deus. E sem contar aqui que o 2 Coríntios 5,17 vai falar, se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Evidência da salvação, né, que é aquela segunda e última parte, irmãos. A evidência da salvação é interna, como nós dissemos lá no início, ou seja, ela é subjetiva, você e Deus, e ou externa, objetiva, onde todos vão perceber que você é uma pessoa salva. Percebe-se que a salvação livra do peso do pecado. O salmista vai dizer que quando ele escondeu o pecado dele, ele andou curvado, os ossos dele secaram, envelheceram. Por quê? Porque ele segurou o pecado interno dentro dele. Por isso que a gente precisa confessar o pecado, irmãos. O apóstolo Paulo, quando vai falar sobre oração, ele fala, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Ou seja, aquele pecado internalizado, escondido, guardado, mata as pessoas. Eu já vi gente aqui e fora dessa igreja que foram curadas quando confessaram seus pecados. Teve coragem, arrumou um irmão, uma irmã, chamou o pastor, confessou. E pecado, irmãos, daqueles bárbaros mesmo. Mas a pessoa teve coragem, só fazer aquilo, querido. Eu já atendi pessoas, não sei se vocês já atenderam, da pessoa chorar de dar grito, parecia que você estava
operando a pessoa, cortando a pessoa sem anestesia, da pessoa chorar, que eu falei, meu Deus, eles vão pensar que eu estou operando, cortando essa pessoa. Querido, foi a pessoa, a evidência, o pecado dentro dela, e ela rasgando aquilo, e a salvação brotando de dentro para fora na vida da pessoa. Presta atenção, botando de dentro para fora, de o interno para o externo. Muitos de nós pensam que a salvação opera o caminho contrário. A gente muda por fora a maquiagem, mas por dentro está muito ruim, está tudo pecaminoso. Então assim, percebe que a salvação livra do peso do pecado, aquele peso interno, traz alegria à alma. Depois você pode ler esses 2 salmos lá. Amor e pureza traz para a nossa vida, e traz também o Espírito Santo, que vai suavizar a vida. O Espírito Santo é um óleo, queridos, torna a engrenagem suave. A vida fica suave, a vida fica tranquila. Por isso que Atos vai dizer para nós que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, o poder do Espírito Santo de Deus torna suave uma vida de testemunho em todo o tempo e em todo lugar. A evidência exterior resume-se em obediência a Deus, querido. Está vendo? O lado de fora que as pessoas vão ver é ser obediente a Deus. Aquela pessoa teme a Deus, ela obedece. Então, a evidência externa ela fica muito clara. O Senhor Jesus reproduz no crente sua própria vida, irmãos, revestindo-o do trabalhar por sua causa, capacitando-o para viver uma vida de santidade e preparando para o futuro céu, né? A vida por vir. As passagens bíblicas a este respeito são tão numerosas que qualquer um de nós pode encontrar várias delas. Eu mesmo citei o 2 Coríntios 5,17, que vai dizer que a gente é nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Assim, querido, a gente então conclui, ainda que rapidamente, sobre essas evidências da salvação que as pessoas veem em nós. Alguém aqui já entrou num lugar sem que ninguém te conhecesse, e alguém chegou perto de você e falou assim: ô, peraí, você é crente, não é? Quem mais? Você não chegou a falar nada, ou chegou? É isso que eu queria. Já me aconteceu também. Já me aconteceu, eu sei que mais pessoas. É isso mais ou menos, querido. De dentro de nós brota algo chamado, né, salvação. O Espírito Santo de Deus faz trabalho. E sem você falar palavra nenhuma, e talvez você nem esteja vestido como crente, porque tem roupa de crente, sabe que tem, né? E de não crente, você está ali do teu jeito normal, alguém chega e fala: opa, você é crente? Um dia eu entrei numa locadora de vídeo, na época que tinha vídeo ainda, não existia DVD, fomos alugar um vídeo para minha esposa dar aula. Chegamos numa correria, a gente sabia onde estava o vídeo, então nós vamos na correria, pegamos a dona da loja. Vocês são crentes, não são? Eu fiquei bobo, porque foi uma correria assim. Entramos, fomos no lugar e ela viu: vocês são crentes. Falei: mas por que você sabe? É porque eu sou nova, eu sou crente nova, e a gente nota quando chega um crente. Eu falei: meu Deus, mas em 15 segundos, 20, alguém nota que alguém é crente? Então, queridos, é isso mais ou menos que eu quero dizer, que Deus opera em nós, de dentro para fora. E aí você não precisa de uma maquiagem de crente. Esse testemunho, essa evidência fica clara, porque o próprio Deus opera em nós esse processo de nos fazer diferentes do mundo, fazendo em nós se concretizar a oração que Jesus fez. Pai, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, porque eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Está vendo, querido? Processo de dentro para fora. Todo mundo sabe, essa pessoa não é do mundo, ela está aqui, mas ela não é daqui. Sem você falar nada, sem você estar vestido, né, como eu disse, de crente, o próprio Deus faz isso. Amém? Obrigado, Deus abençoa. Até aqui. Vamos orar e agradecer. Eu te agradeço mais uma vez por ter vindo. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Obrigado, Pai, te agradeço. Obrigado porque o Senhor é que opera em nós a salvação e nós dependemos do Senhor para isso. E contamos com o Senhor o tempo todo. De tudo que falamos aqui, Senhor, aplica no coração da tua igreja aquilo que é certo, que é correto, que é da tua vontade, mas que seja de ânimo e motivação para nós buscarmos ao Senhor e vivermos na tua presença em todo o tempo. Obrigado, Senhor. Abençoa cada vida que aqui está, aqueles que já foram para os seus lares. Abençoa aqueles que serão alcançados por este estudo, pelo vídeo. Enfim, que a tua graça seja abundante sobre nós, operando a salvação que só pode acontecer por meio de Jesus Cristo. Obrigado mais uma vez. Eu te peço e te agradeço que nos leve em paz,
guardados pela tua mão poderosa. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, queridos, Deus abençoa, tenha uma ótima noite, uma ótima semana. Se Deus quiser, o mês que vem, aliás, mês que vem eu não vou poder, porque eu não vou estar aqui em Patinga, mas nós voltamos no mês de julho, em nome de Jesus. Deus abençoa.